Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Na verdade, eu vou falar sobre uma das medidas desse programa, que é a suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória 936, de 1º de abril de 2020, criou esse programa. Nesse programa existem 3 medidas, que é o benefício emergencial para manutenção de emprego e renda, a previsão de redução de jornada de trabalho com redução de salário e a terceira medida é a suspensão do contrato de trabalho. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a suspensão do contrato de trabalho e em outro vídeo eu vou falar sobre a redução de jornada com redução de salário. Então, assim, basicamente, a suspensão do contrato de trabalho só pode durar até 60 dias e o governo ele vai entrar com uma contrapartida durante essa suspensão. No entanto, somente pode participar os empregados seletistas, ou seja, somente os empregados que têm a carteira assinada. A empresa que não tem funcionário com carteira assinada, ou seja, que tem empregado clandestino, ela não tem como participar desse programa, porque esse programa ele vai ser instituído a partir da alíquota do seguro-desemprego. Então vamos olhar juntos a medida provisória 936. Então, como vocês viram, existem requisitos, né, para poder participar desse programa. Não é simplesmente falar para o funcionário que vai suspender o contrato de trabalho dele. Na verdade, a empresa ela tem que informar ao Ministério da Economia que quer participar do programa de manutenção e emprego. Por isso que eu falei que só pode funcionário, só pode empregado seletista. Por quê? Porque esse funcionário ele vai estar cadastrado no Ministério da Economia, para o Ministério da Economia poder pagar esse benefício emergencial. Então, ele vai fazer primeiro um acordo individual ou coletivo com o empregado, vai depender da faixa salarial dele, que a gente vai ver mais na frente, vai comunicar ao Ministério do Emprego. Esse acordo ele vai ser chancelado pelo sindicato, se for coletivo. Existe agora um entendimento do STF que no acordo individual também tem que ser informado ao sindicato. Então, a empresa ela também tem que informar obrigatoriamente ao sindicato. O acordo ele tem validade mesmo se o sindicato calasse, porque o ministro entende que se o sindicato calasse é porque ele aceitou o acordo. Então, o acordo ele foi feito, foi comunicado ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias e o pagamento ele vai ser feito após 30 dias da data que foi celebrado o acordo, sempre respeitando o prazo de 10 dias de comunicação. Então, se a empresa faz o acordo com os funcionários no dia 14 de abril, então ela tem até o dia 24 para informar o Ministério da Economia que está participando, né, do programa emergencial e vai dar a lista dos funcionários que vão participar aqui para receberem esse benefício. E aí vai ter a chancela do sindicato, né, dizendo se for acordo coletivo ou se for acordo individual, vai regulamentar tudo e após 30 dias o Ministério da Economia ele vai pagar esse benefício emergencial. Então, o que é que significa? Que o Ministério da Economia ele tem que receber a informação da suspensão do contrato de trabalho no prazo de 10 dias, né? Então, vamos levar em consideração aquela data que eu disse. A empresa pactuou com os empregados a suspensão do contrato de trabalho no dia 14 de abril. Então, ela tem até o dia 24 de abril para dar a informação para o Ministério da Economia. Caso ela ultrapasse esse prazo de 10 dias, o que é que vai acontecer?
ela vai ser obrigada a pagar o valor da remuneração normal durante esse prazo que ela não comunicou ao Ministério da Economia. Ou seja, se ela não respeitar o prazo de 10 dias, ela vai pagar a remuneração normal equivalente até a data que ela informar. Ou seja, vamos dizer que em vez de eles informarem no dia 14, no dia 24 de abril, eles informem só no dia 30 de abril, ou seja, ultrapassou 6 dias do prazo. Então, esses 16 dias vão ter que ser pagos pela empresa o valor normal da remuneração do trabalhador. Então, ele vai ter que pagar proporcional esses 16 dias, porque o Ministério da Economia, ele só vai pagar o benefício quando a empresa prestar as informações. Então, se a empresa prestar as informações somente no dia 30 de abril, então somente no dia 30 de maio é que o Ministério da Economia vai fazer esse pagamento do benefício. Esses dias que a empresa não respeitou, ela vai ter que pagar, inclusive ela vai pagar os encargos sociais também. Por quê? Porque essa medida provisória 936, ela também suspende os encargos sociais. Então, se ela dá o prazo de 10 dias, é para informar no prazo de 10 dias. Essa medida é uma forma até de punir a empresa que não respeita o prazo, né? Se a lei diz que são 10 dias, tem que ser 10 dias. Se não respeita, se descumpre o prazo, então a empresa ela vai ter que pagar a remuneração normal do trabalhador, né, proporcional a esse tempo que ela não informou ao Ministério da Economia. Caso a empresa não pague, aí vai caber uma reclamação trabalhista, né? Posteriormente, o trabalhador ele pode procurar a Justiça do Trabalho para informar, né, que não recebeu a sua remuneração devida, já que foi por culpa da empresa, né, por descumprimento de prazo que não informou ao Ministério da Economia nos 10 dias. Então, assim, esses 10 dias é um prazo obrigatório, é um prazo fatal. Não pode ultrapassar. Caso a empresa ultrapasse, ela vai ter que pagar a remuneração normal do trabalhador até o momento que ela comunique ao Ministério da Economia. Vamos olhar os demais artigos. Bem, o artigo 8º, ele também fala o seguinte, que o contrato, né, a suspensão do contrato de trabalho, ela pode ser feita por até 60 dias e pode ser fracionada em 2 períodos de 30 dias. Então, utilizando aquele exemplo que eu dei do dia 14 de abril, então se ela coloca do dia 14 de abril ao dia 14 de maio, quando chegar no dia 14 de maio, ela poderá fazer um outro pacto por mais 30 dias, ou seja, ela pode fracionar isso, não tem nenhum problema. A suspensão do contrato de trabalho, né, ela termina quando o Congresso Nacional, que foi o Congresso Nacional que decretou a calamidade pública, ele informar que acabou, né, esse período de calamidade pública, ou quando chegar na data do término, né, que está previsto lá. Se foi no dia 14 de maio, então vai terminar no dia 14 de maio. Se for no dia 14 de junho, então vai terminar no dia 14 de junho. Ele não pode passar do prazo de 60 dias. Ou então, se a empresa quiser terminar antes, né? Então ela pode terminar antes sem nenhum problema. E todos esses prazos têm que ser informados com 2 dias de antecedência. Além disso, a empresa tem que garantir todos os benefícios que ela concedia ao empregado. Então, se ela pagar plano de saúde, vale alimentação, vale refeição ou qualquer outro tipo de benefício, ela tem que continuar pagando, independente do contrato de trabalho estar suspenso. Isso aí está previsto na medida provisória, né, nesses artigos que eu li para você.
O artigo 9º, ele trata sobre, durante esse pagamento emergencial que será feito pelo governo, a empresa, ela fica dispensada de fazer o recolhimento previdenciário do trabalhador, bem como de fazer o pagamento do FGTS, ou seja, ela não vai pagar 8% do FGTS, não vai pagar o INSS, e não vai pagar os demais encargos sociais que eu li para você. Ela fica dispensada de pagar tudo isso. Mas, mais uma vez eu repito, caso ela descumpra a suspensão do contrato de trabalho, ela vai ser obrigada a pagar a remuneração normal, vai sofrer penalidades e ainda vai pagar todos esses encargos sociais. Então, para finalizar, a leitura do artigo, fica garantido a estabilidade do emprego do trabalhador, né, que teve o contrato suspenso, pelo período do contrato suspenso dele. Então, enquanto ele tiver com o contrato suspenso, ele tem estabilidade no emprego durante, usando aquele mesmo exemplo do dia 14 de abril. Então, se for até o dia 14 de maio, então ele tem garantia de não ser demitido durante esse período. E além disso, por mais um período. Então, assim, se a suspensão do contrato de trabalho for 30 dias, então vão ser garantia de 30 mais 30, ou seja, de 2 meses. Já se a suspensão do contrato de trabalho for de 60 dias, então a estabilidade vai ser de 60 mais 60, ou seja, sempre vai ser o dobro do que está previsto no pacto, né, que foi feito entre a empresa e o trabalhador. Aquele percentual que foi colocado no artigo 11, eu acho que é o seguinte: existem duas formas de fazer acordo, que é o acordo individual ou o acordo coletivo. O acordo individual é entre a empresa e o trabalhador, não precisa da presença do sindicato. Já o acordo coletivo tem que ser através do sindicato. Ele fala que quem ganha até R$ 3.135 ou superior a R$ 12.000 e tenha também diploma de nível superior, esses trabalhadores, eles fazem acordo individual, ou seja, a empresa pode fazer diretamente com o trabalhador. Ele pode aceitar ou não. E se ele não aceitar, ele não é obrigado a pedir demissão. Esse negócio da empresa dizer, se você não aceitar, tem que pedir demissão. Isso está errado. Se o trabalhador não aceitar um acordo individual, a empresa pode demitir. E se ela demitir, ela vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, de aviso prévio, liberar o FGTS, a multa de 40%, liberar, se a pessoa fizer jus ao seguro-desemprego, né? Porque tem os requisitos de seguro-desemprego, também tem que liberar a chave de conectividade e tudo mais. Então, assim, o trabalhador que não aceitar o acordo individual, ele não é obrigado a pedir demissão. A empresa, se quiser, que demita. Agora, para quem recebe entre 3.135 e até 12 mil reais, então quem está nessa faixa é com o próprio sindicato que faz. Agora sim, existe uma ação declaratória de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal contra essa medida provisória. Então, o ministro Lewandowski, ele deu uma liminar dizendo que os acordos individuais têm que também passar pelo sindicato. Apesar de que ele disse que mesmo se o sindicato calasse, o acordo individual tem validade. Então, assim,
É obrigatório que a empresa informe no prazo de 10 dias que fez o acordo individual com o trabalhador, ou seja, é só uma coisa formal mesmo, porque eu não vejo qualquer tipo de alteração. A empresa que descumprir, né, o acordo, como vocês viram, ela sofre penalidade. Da mesma forma, se ela demitir a pessoa durante esse período de estabilidade, ela é obrigada a pagar uma indenização, né, de 100%, como vocês viram. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim mensagem, podem mandar as suas perguntas que eu respondo aqui no meu canal. Espero ter sanado a dúvida de vocês e até logo!